Continuemos então com a segunda parte da nossa escola de hoje, agora no capítulo 9 de Mateus, mas agora a partir do verso 27. Vimos a cura de uma mulher com fluxo de sangue, a filha do Jairo, que Jesus disse não está morta, mas que ele acordou-a de um estado de morte, as pessoas estavam lá. Outro versículo a gente viu que fala que estavam cantando, né, e chorando. Nos velórios eles pagavam carpideiras para ficarem chorando. Quando os parentes e os amigos paravam de chorar, que não tinha mais como ficar chorando, tinham mulheres especialistas em chorarem, ficarem chorando a noite toda. Elas recebiam para isso. E cantores. Existiam músicas específicas lá no Oriente Próximo, eles usam esses músicos, entendeu? Os menestréis, para tocarem em velórios, viu, gente? Então, por isso que quando você for, cantando num velório, as pessoas não param de chorar, ficam a noite toda chorando, né? Tem profissionais do choro e profissionais do canto para isso. Então aqui no capítulo, vou aqui ajeitar a câmera aqui um pouquinho. Aqui no capítulo 9, versículo agora 27, diz assim: e partindo dali, Jesus, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. Eu fico pensando, Jesus estava no caminho, parecia aquele moço, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus, Bartimeu. E Jesus passa e continua caminhando até que ele se vira e fala: chama esse camarada lá para falar comigo. Esses aqui estão atrás de Jesus, tem compaixão de nós, filho de Davi. E ele continua andando. Aí ele chega na casa onde ele está. Aí os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes, olha a pergunta de Jesus para esses moços, olha só que coisa interessante. Crede vós que eu possa fazer isto? Veja como Jesus ele exige de nós um posicionamento na fé. Filho de Davi, não vamos falar do filho de Davi agora, mas eu estou falando aqui agora dessa fé aqui. Enquanto Jesus não se satisfez com a resposta desses cegos, que pudessem demonstrar-se uma fé genuína, firme, não, nós cremos sim, o Senhor fez para os outros e pode fazer para nós. Enquanto ele não viu, não percebeu ali essa fé genuína, ele, na resposta deles, ele ficou aguardando, entendeu? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Ele continuou andando. Jesus, filho de Davi, faz com a gente o que fez com os outros. Continua andando. Então para em casa e ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, nos cura. Aí ele se vira para os dois e fala: agora nós vamos conversar aqui, nós aqui tete a tete. Vocês creem de verdade mesmo que eu posso fazer isso para vocês? Aí os dois param. Sim, Senhor, nós cremos. Verso 29. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Que coisa maravilhosa. O Knox, ele faz uma tradução que escreve assim: a vossa fé não ficará decepcionada. Que coisa tremenda. Muitas coisas da fé, de realizações milagrosas na minha vida, na tua vida, vai depender qual o grau dessa fé. Jesus falou que uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma das menores sementes, dizem que é 10 vezes menor do que um grão de arroz. Eu nunca vi, nunca peguei na mão. Eu acredito que seja mesmo. Ele diz: você vai falar para uma montanha, sai daqui e vai para lá. Você vai falar para um pé de árvore, não, um pé de figueira, vai daqui, planta no mar. Se for mar ainda de água doce, mas mesmo que for no mar de água salgada, ele vai dar o fruto na estação terra. Pode pegar o barquinho e ir lá dentro da água que ele vai dar o fruto. E Jesus não exigiu uma fé deles do tamanho de um grão de mostarda. Presta atenção. Não importa o tamanho da tua fé, da minha fé. O que importa é que essa fé seja genuína. Essa fé genuína faz com que Jesus se compadeça de mim, de você e de nós e faça a obra. Faça a realização do milagre, que pode ser imediato, como desses dois, pode ser como o do outro que ele curou e mandou se lavar e voltar. Entendeu? Pode ser um milagre que passe por um processo inteiro e esse milagre seja para mim, seja para você e para os outros que estão ao nosso redor.
é uma situação, cada um, Jesus trata de um modo, de uma forma, mas nós temos que acreditarmos que ele tem poder para isso, entendeu? E diz o verso 30, e os olhos dele se abriram, e Jesus então ameaçou, né, dizendo, olhai que ninguém o saiba, não conta para ninguém. O outro também é a mesma coisa, o leproso não conta para ninguém, só para o sacerdote. O coxo lá não conta para ninguém. E aí, mas tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se ele retirado, trouxeram um homem mudo e endemoniado. Já é outra história que nós vamos falar agora. Que coisa que Jesus pede daqueles moços, né? Pediu de outros, várias pessoas. Ele falou, não conta para ninguém. Nenhum deles conseguiu respeitar essa palavra de Jesus. E aqui, né, diz, ameaçou-os. Tipo assim, só faltou dizer, se você contar para os outros, vocês vão ficar cegos de novo, hein? Vocês vão ficar caolho, hein? Vocês vão ficar vesgo, hein? Não teve como. Porque a própria cura da cegueira desses homens faz com que seja um testemunho vivo do poder maravilhoso de cura de Jesus para as pessoas. Não dá para esconder um negócio desse. Não dá para esconder uma lâmpada debaixo do alqueire, é colocado no velador. A alegria, a satisfação do curado, o benefício daquele que foi beneficiário da atitude poderosa de salvação e de perdão de Jesus é tão grande que não dá para ficar calado, né? Nenhum daqueles que aceitam Jesus como o único e suficiente Salvador, nenhum daqueles que são curados pela divina obra e graça de Deus em Cristo Jesus, nosso Salvador, vai deixar uma pedra falar no seu lugar. Não deixa, não consegue, não dá. Talvez Jesus estivesse ali cansado, eu vou tirar um momento para meditar, orar, descansar um pouco. Os dias de Jesus não foram fáceis, não. Você acha que os nossos dias são corridos? Que os nossos dias são cheios? Imagine os dias de Jesus. Não teve jeito. Ele mesmo falando, eu fico imaginando, não conta para ninguém, hein? Por favor, hein? Mano, eles saíram dali, a fama de Jesus se espalha assim tremendamente, né? Mas eles chamam Jesus de filho de Davi. O Davi, no livro de Crônicas, no capítulo 17, deixa eu ver aqui, eu marquei aqui, peraí. Ele vai fazer uma oração a Deus. Ele ficou perante o Senhor e disse, quem sou eu, Senhor Deus? Verso 16. Qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? Quem sou eu para ser agora um rei, alguém que o Senhor está falando como o Senhor fala? E ainda isso, ó Deus, que foi pouco aos teus olhos, porque falaste da casa do teu servo para tempos distantes, para séculos, né? E proveste-me segundo o costume dos homens com esta exaltação, ó Senhor, Deus. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo, porém tu bem conheces o teu servo. E aí você fazendo notório essas grandes coisas, qual é Deus que há além de ti? E aí depois ele fala, agora pois, ó Senhor, verso 23, a palavra que falaste do teu servo e acerca da sua casa, seja certa para sempre e faze como tu falaste. Quer dizer, porque Deus falou que ia prosperar e não ia faltar rei na casa de Davi, né? E aí então ele diz assim, verso 26, agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus e falaste este bem acerca do teu servo. Agora, pois, foste servido, abençoares a casa do teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti. Porque tu, Senhor, a abençoaste e ficará abençoada para sempre. Mas no capítulo 22, que coisa maravilhosa, né? O Davi já falou para frente, para sempre, um reino eterno, que em Daniel capítulo 7 vai tratar disso. Mas eu quero tratar hoje do capítulo 22 de Mateus aqui, junto com a escola de hoje. Nós vamos estudar especificamente esse capítulo 22. Mas agora nós vamos dar uma passada rápida dele. É de uma conversa de Jesus com os fariseus. Ele faz uma pergunta para eles a respeito desse título davídico, da casa de Davi, sobre o Messias. Diz assim, 22, 41. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo,
que pensais vós a respeito do Cristo? De quem é filho? E eles disseram-lhe, filho de Davi. Então disse-lhe ele, como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo, disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Isso é o Salmo 110, tá certo? É o Salmo 110, versículo 1. É ipsiliteris isso que está aqui, então nem vou ali no livro de Salmos para a gente conferir. Se Davi, pois, o chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra. Nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Então, quer dizer, essa pergunta de Jesus é muito pertinente, porque eles aqui estão chamando Jesus, filho de Davi. Mas aos fariseus e aos escribas, aos doutores, ele pergunta, cara, eles dizem que o Messias é filho de quem? Ah, é filho de Davi. Tá, mas se ele o chama de Senhor, como é que é filho dele? Tem que ter alguma coisa superior. Tem que ser algo muito maior do que isso que eles estão pensando. E é verdade. Então, no Hebreus capítulo 1, diz assim, Hebreus capítulo 1. Hebreus 1, 13. A qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés? Então, Deus nunca falou isso para ninguém, a não ser para o seu próprio filho. E isso tem que ser entendido de nós. Tá vendo? E isso conclui como? Então, no capítulo 10 também de Hebreus, verso 12 e 13, diz assim, mas este, que é Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus, daqui em diante esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Então ficou claro que então se trata do mesmo Jesus que está falando, até que coloca os seus inimigos por escabelo dos seus pés. E é isso que o livro de Daniel... Lembra que nós já tratamos aqui, numa das partes do nosso estudo, que Daniel, o profeta Daniel, viu 4 animais saindo do mar. Ele viu um leão com asas, depois ele viu um urso com costelas na boca e um pé apoiando o outro, depois ele viu um leopardo com 4 cabeças e depois, por último, um terrível espantoso. Mas quando ele continua na sua visão, aparece um ancião de dias e um como um filho do homem, que aparece, e esse é exaltado, e esse reino nunca acaba. Os 4 reinos dos 4 animais, fica claro, demonstrado no próprio sonho de Nabucodonosor, que ele viu uma estátua inteira, mas dividida em 4 elementos. A cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, com as coxas e pernas e pés de ferro, e os pés lá de ferro e barro. E foram esmuiçados por uma pedra que saiu de uma montanha que desmontou aquilo tudo. Essa pedra que desmontou aquilo tudo é Jesus. É o seu reino que é eterno, que nunca passará. Vai lá nos outros vídeos, procura aí que você vai encontrar quando nós falamos disso. Então aqui ele está dizendo, olha aqui, a fé de vocês não vai ficar decepcionada. E por quê? Porque eles creram que ele era o filho de Davi. Os escribas não creram. Os doutores não creram, os sacerdotes não creram, os fariseus não creram, se apresentaram todos contrários a Jesus, se tornaram inimigo de Jesus, fazendo com que ele morresse até de uma morte violenta. Isso é um terror, é um terror. A gente fala, Jesus morreu na cruz por mim, Jesus morreu, Jesus morreu, mas é uma morte violenta. Há um processo para a morte de Jesus na cruz do Calvário, que é citado no capítulo 10, que a gente leu de Hebreus ali agora. Fome, sede, dor, sofrimento, angústia. É uma coisa assim, tem fora o que se passa em todo o seu corpo ali, pendurado por aqueles pregos e a posição do seu corpo ali. É um negócio assim, um terror. Um terror. Mas aqui, continua, tem mais uma cura que Jesus vai fazer agora. E a gente vai dar uma olhadinha nela aqui agora. Verso 32. E havendo-se retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Veja bem, gente, algumas doenças que trouxeram para Jesus, que foram, os seus sinais daquelas doenças, como o epiléptico,
muito parecido com as reações de alguns endemoniados quando ele expulsa o demônio, algumas doenças ficaram ali unidas àquele endemoniamento. Vou usar a palavra desse jeito. Então o epiléptico, porque se convulsiona, espuma e tal, é demônio. Nem todo epilético é endemoniado. Porque senão a gente tinha que dizer que todo mudo é endemoniado, e não é. É mudo e endemoniado. Está aqui, ó. Mudo e endemoniado. Então, tenhamos atenção e cuidado na hora de fazermos uma análise rasa a respeito de alguma condição, de alguma doença de alguém, e já o identificar como demônio, como capeta, entendeu? Que tem que ser exorcizado. A pessoa tem que ser curada, mas não necessariamente exorcizada, porque aquelas reações da doença fazem com que ela tenha condições muito semelhantes a casos em que Jesus expulsou demônios, que Paulo expulsou demônio, que outros expulsaram demônio e tiveram então aquele tipo de movimento, aquele tipo de reação, entendeu? Às vezes a semelhança é muito grande, que dá até para colocar um perto do outro assim, para fazer uma comparação, mas não se trata da mesma coisa. Às vezes um é só doença mesmo, o outro não, é doença e endemoniamento, demônio mesmo, e o outro é endemoniado mesmo e tem aquele tipo de reação. Então que a gente tenha sabedoria espiritual de Deus para sabermos muito bem quando é uma coisa, quando é outra, separarmos uma coisa da outra para não termos ali um mau entendimento a respeito do que está se passando na vida daquela pessoa. E aí, trouxeram esse moço. O que aconteceu? 33. E expulsou o demônio. Falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Ai, que coisa maravilhosa. Mas olha só o que é que acontece no versículo 34. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. No capítulo 12 de Mateus, tem ali Jesus, ele vai disputar com eles justamente a respeito desse assunto. Nós não vamos tratar disso hoje, que nós já estamos chegando, e nós vamos deixar por conta mesmo do estudo do capítulo 12. Quando a gente chegar no 12, e no verso 22 em diante, que vai se chamar a blasfêmia dos fariseus, quando dizem que Jesus expulsava demônios por Beelzebul. Então você vai me perguntar, então por que o senhor está dando essa demora aqui, pastor, nesse assunto, trazendo assim? É porque este versículo 34, existe alguns códex antigos que não tem esse verso 34 aqui, que vai dizer, os fariseus diziam que ele expulsa os demônios por Beelzebul, entendeu? O bilíngue, código base, não tem esse verso 34, tá certo? O siríaco, sináitico, também não tem esse versículo. E o Códex Babiensis, que é em latim, também não tem. São muito antigos, sabe? Cópias muito, muito antigas, muito próximas do que tem. Mas isso não quer dizer que não é original o que está aqui no livro de Mateus. É original sim. Muitos especialistas, quando tratam do assunto, dizem, não, é original sim, tanto é que no capítulo 12, né, que é o capítulo, porque a gente divide em capítulo, né, e no versículo 22 em diante, ele vai tratar exatamente desse assunto. Ele não trata aqui, neste momento, porque ele vai falar da seara dos ceifeiros, pula, né, esse assunto pula, ele não interligou uma coisa acontecendo com a outra. Então, por não ter nesses códigos que são muito estudados, eles são muito preferidos, são bons mesmo de serem analisados, tá certo? Ajudam muito a tirar muitas dúvidas sobre muitos outros assuntos. Então, como desses aí, esses três que eu citei aqui agora, não tem esse versículo 34, não quer dizer, não consta no original. Nada disso. Consta em muitos e muitos e muitos e muitos outros, sem falta alguma. Então, não está nesses três códigos, que são muito conhecidos e reconhecidos tecnicamente, academicamente, e por muita gente que estuda e é especialista no assunto, não significa que este verso 34 não faça parte do texto original de Mateus. Então, possamos entender bem, compreendermos bem isso. Esse estudo de hoje faz com que a gente possa, então, ter assim um entendimento a respeito da fé e o que a fé pode fazer em nós. A cura, a libertação, o propósito salvífico de Jesus. E como ele agora vai dar essa mesma autorização que ele teve da parte de Deus, esse mesmo poder que Deus traz e dá sobre o seu Filho,
ele agora vai dar sobre os seus servos, os discípulos, para que façam as mesmas obras que ele fez. E ele dizia, eles vão fazer maiores ainda, porque ele iria partir para se assentar dessa majestade, interceder por nós, e durante os séculos e séculos que se segue a história da igreja, então os discípulos de Jesus estariam executando as mesmas maravilhas, os mesmos milagres, como eu já citei aqui, né, ele dizendo: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai, que é o capítulo 10, o versículo de número 8, e também no capítulo 11, versículo 5, avisa para o João lá que está preso, João Batista estava preso, ó, os coxos andam, os cegos veem, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Então, aqui a gente tem que entender que Jesus atende ao chamado da fé, corresponde à confiança que o necessitado põe nele, no seu nome, no seu sangue. Há uma simpatia de Jesus para com o necessitado, para ele dar e atender ao clamor deste aí. Isso acompanha o seu poder. Quando aquela mulher tirou dele a virtude, né? Ele, quem me tocou e tal, ficou todo mundo assustado. E, não, a tua fé te salvou, você está curada, pode ficar tranquila. Eu só queria saber realmente quem é. Se apresenta, entendeu? Se exponha, não tenha medo. Na fé, a gente não pode ter medo, a gente tem que se expor, né? Jesus, às vezes, com esses cegos ali, ele espera, ele exige da parte daquele que ele vai curar, que haja essa fé, essa confiança nele. Então ele vai perguntar para esses moços, os dois cegos, né? Ele vai perguntar para ele, você acredita mesmo que eu posso fazer? Né? Para o moço, o príncipe da Galileia, da sinagoga, ele diz lá, creia, tá? Creia que vai acontecer. Para os cegos, ele pergunta, vocês podem crer que eu posso resolver seu problema? Não, nós cremos sim, então tudo bem. A fé de vocês não vai ser decepcionada, né? Jesus, então, exerce poder restaurador em resposta da fé. Ao pedido, à solicitação, ao amor, à fé e à esperança dos amigos, dos parentes, dos conhecidos, até dos de perto e de longe. E também nós vimos aqui que a fé não desempenha papel psicológico na realização concreta dos milagres. Não é psicologicamente que esse negócio acontece. Acontece, é a cura divina que prega isso. Nós não pregamos cura divina. Nem eliminamos, dizemos que ela não existe. Mas não é isso. Foi Jesus quem curou. Foi Jesus. O poder procede de Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Entendeu? Mas não obstante, a fé teve o seu desempenho, teve o seu trabalho, ele exerceu um papel vital para que fosse liberado da parte de Jesus o poder de curar e a sua atividade e ação divina sobre aqueles lá. Por que eu digo, mas precisa de ação divina? Sim, porque nós não lemos no capítulo 22 que ele pergunta para os doutores, né, para os fariseus, se Davi é o pai do Messias, como é que ele pode dizer, disse o Senhor, meu Senhor? Assenta-te à minha direita até que põe teus inimigos para os cabelos dos teus pés. Então, opa, peraí, então esse poder é muito maior do que está se imaginando, né? E assim como esses cegos, eu disse que eles caminharam atrás de Jesus clamando, pedindo. O Bartimeu estava sentado, ele ficou sentado onde estava, ele ficou só gritando. Esses ficaram clamando, pedindo a Jesus, Senhor, nos cura, filho de Davi, nos cura, e foi até chegar na casa. E aí, então Jesus se vira para eles e pede uma resposta genuína. E eles responderam genuinamente. E Jesus correspondeu à expectativa que eles tinham. Se apresentarmos uma fé genuína para Deus e para Jesus, coisas maravilhosas e poderosas do Senhor serão derramadas sobre nossas vidas. E Jesus continuará fazendo obras poderosas e maravilhosas para a honra e glória do seu Pai, nosso Pai, seu Deus, nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. No nome de Jesus. Fiquem na paz.